Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM. E um grande abraço para todos aqueles que vão nos acompanhar também offline nas páginas da Loja Esotérica Virtual, a Levir, também no nosso canal do YouTube. E um grande abraço e recomendamos a todos o nosso grupo do Facebook, amigos e amigas. Não deixem de procurar a Levir lá no quadro ali, no espaço para pesquisas do Facebook. Vocês vão encontrar o nosso grupo que já está se aproximando de 8.000 participantes que diariamente recebem nossos comunicados, nossas mensagens, frases de sabedoria dos mestres e muita coisa interessante para você que está afinado aqui com os objetivos do nosso programa, que é diariamente trazer temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. O único programa diário sobre esses temas, ouvintes na internet brasileira. Com muita satisfação agradecemos a grande audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e também desconectados da internet, aí nos discos que nós mandamos. Sempre uma satisfação estar a serviço da evolução espiritual de vocês, ouvintes. E vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui dos temas de Helena Petrovna Blavatsky nas suas obras magnas Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, que foram compiladas nesse livro A Doutrina Teosófica, publicada anos atrás pela editora Emos e que estamos estudando com vocês. No último programa falamos sobre Deus, sobre a natureza da divindade e hoje, ouvintes, terminando a primeira parte desse livro, vamos aqui abordar primeiramente um tema chamado A Evolução Eterna. Sobre isso, Blavatsky nos diz: a doutrina exotérica, com X, ou seja, externa, como o budismo e o brahmanismo, e também a perseguida Cabala, ensinam que a essência infinita e desconhecida existe a partir de toda a eternidade e que, alternada e sucessivamente, de forma regular e harmônica, é ativa e depois passiva. Na fraseologia poética de Manu, essas condições são chamados o dia e a noite de Brahma. Este último ou está acordado ou dormindo. Os Svabhavikas, ou filósofos pertencentes à mais antiga escola do budismo, existente ainda no Nepal, pensam apenas acerca desta condição ativa desta essência, a qual designam por Svabhavat, e consideram uma loucura teorizar acerca do poder abstrato e incognoscível em sua condição passiva. Por este fato são chamados ateus, tanto pela teologia cristã quanto pelos sábios modernos, porque nenhuma dessas duas escolas é capaz de compreender a lógica profunda de sua filosofia. A primeira apenas admite como Deus aos poderes secundários personificados que construíram cegamente o universo visível e que entre eles se converteu no Deus antropomórfico dos cristãos, ou o Jeová rugindo em meio aos tronos e raios, como nós lemos no Velho Testamento. Por sua vez, a ciência racionalista saúda
os budistas e os Svabhavikas como positivistas de épocas arcaicas, considerando-se apenas um dos aspectos da filosofia desses últimos, podem ter razão nossos materialistas. Os budistas sustentam que não existe nenhum criador, mas uma multiplicidade de poderes criadores que formam coletivamente a única substância eterna, cuja essência é imperscrutável e, portanto, não está sujeita à especulação por parte de nenhum verdadeiro filósofo. Sócrates recusava constantemente indagar acerca do mistério do ser universal, e não obstante ninguém pensou em acusá-lo por ateísmo, além daqueles que estavam dispostos a destruí-lo. Ao inaugurar um período ativo, diz a doutrina secreta, verifica-se uma expansão desta divina essência, de dentro para fora, obedecendo à lei eterna e imutável. Então, o universo fenomênico ou visível é o resultado da larga cadeia de forças cósmicas, postas desta maneira progressivamente em movimento. Do mesmo modo, quando se cumpre a condição passiva, verifica-se uma contração da essência divina, e a obra anterior da criação se desfaz de uma forma gradual e progressiva. O universo visível se desintegra, seus materiais se dispersam e as trevas solitárias se debruçam sobre o abismo. Empregando uma metáfora que apresentará a ideia de uma maneira mais clara, diremos que uma expiração da ciência desconhecida dá origem ao mundo e que sua inspiração o faz desaparecer. Esse processo tem se verificado desde a eternidade, e o nosso universo presente é simplesmente um entre uma infinidade de séries que não tiveram princípio e não terão fim. Caros ouvintes, os mesmos princípios que nós comentamos nos primeiros programas dessa série agora são redeclarados aqui por Blavatsky. A ciclicidade do universo, como bem colocaram as leis herméticas, aliás, das quais Blavatsky era uma das mais, digamos assim, conhecidas precursoras, né? Já que Blavatsky viveu no Cairo durante cerca de 10 anos e, ouvintes, ela conheceu a sabedoria divina dos mestres e adeptos egípcios, de quem recebeu muitas informações sobre o verdadeiro hermetismo. E a lei dos ciclos, ouvintes, é uma das leis mais claras e mais presentes, verdadeiramente bionívicas em todo o universo, onipresentes em todas as situações. As ideias que são colocadas pelos hindus como o pralaya, ou seja, o repouso ou a noite de Brahma, e, ouvintes, o Manvantara, ou o dia aonde a atuação, a manifestação do mundo acontece. Então, desde o mais ínfimo átomo, ouvintes, até o nosso sistema solar, passando por todas as células, por todos os seres, até mesmo pelas galáxias e o universo como um todo, ouvintes, tudo está sujeito a um ciclo, uma era de manifestação e outra de repouso.
E sabendo disso, ouvintes, nós temos que aproveitar exatamente esse ciclo, porque, ouvintes, nós estamos justamente no Manvantara. Nós vivemos numa célula do universo, que é o sistema solar, que também tem os seus ciclos, ouvintes. E justamente o ciclo maior no qual nós estamos envolvidos nesse momento é chamado pelos hindus do Kali Yuga, a era de ferro, ouvintes, a era negra, no sentido da negatividade, no sentido da inércia, ouvintes, que nós podemos sentir muito claramente nos acontecimentos do mundo. Infelizmente, a evolução, principalmente espiritual, nesses tempos do Kali Yuga, ouvintes, que foi inaugurada quando houve o desaparecimento de Shri Krishna, esta manifestação avatárica do instrutor do mundo, a primeira encarnação material do Senhor Maitreya, que atualmente é um divino Cristo, o instrutor dos anjos e dos homens. Há cerca de 5.000 anos antes de Cristo, ele ocupou o cargo que pertencia como instrutor do mundo, que era ocupado por aquele que viria a ser, tempos depois, o primeiro Buda da nossa humanidade, o príncipe Gautama. Gautama subiu um nível na hierarquia da fraternidade branca e Maitreya Buda passou a ocupar o seu cargo, o cargo de instruir todos os homens por meio das religiões e filosofias espirituais. E para inaugurar, por assim dizer, esse mandato divino que ele tem, ele surge na Índia como a divina criança, como é descrita, que foi Krishna, que até os dias de hoje é adorado pelos hindus, louvado com cânticos e representado das mais diversas formas. E, na verdade, ouvintes, essa era que se iniciou com a morte de Krishna perdurará por 500.000 anos solares. E como se passaram, ouvintes, pouco mais do que 7.000 anos, ou cerca de 6-7.000 anos desde o desaparecimento de Krishna, nós temos pela frente, ouvintes, 490 e tantos mil anos ainda de uma era que será, ouvintes, de grandes dificuldades para aqueles que quiserem evoluir espiritualmente. Mas também, ouvintes, não devemos ser de todo pessimistas, porque aqueles que perseverarem, mesmo nessa era de ferro, nessa era de dificuldades, e buscarem a espiritualidade, ouvintes, porque há muita inércia, prevalece a treva, prevalece a violência, a ignorância. Repetidamente nós vemos os acontecimentos do mundo declararem isso, ouvintes, de que esse não é o momento de se espiritualizar, porque as pessoas estão apegadas às coisas do mundo, à luta pelo poder, à luta pelos objetos, à luta entre os homens que não se confraternizam. Prevalece aquele pensamento de que o crime, a violência é o que traz maior lucro para o indivíduo, e nós vemos que sistematicamente isso é perpetrado, ouvintes, justamente por aqueles que deveriam estar guiando os desígnios da humanidade rumo a
um reconhecimento da fraternidade entre todos os seres, tirando realmente forças evolutivas que tentam se movimentar. Essa inércia, ouvintes, leva tudo para baixo. Mas com maior inércia também há maior atrito. E se há mais atrito, ouvintes, há mais calor. Se há mais calor, também deverá haver mais luz. Então, ouvintes, nós que estamos lutando nesse Kali Yuga pela evolução, devemos fazer que qualquer atingimento, ouvintes, que nós fizermos, qualquer realização, qualquer progresso que nós fizermos, simbolizará, ouvintes, significará muito mais do que se nós estivéssemos na era de ouro, onde tudo será mais fácil, mais pessoas evoluirão, simplesmente porque a ausência de contraste, a ausência de oposição vai facilitar as coisas. Então aí está o nosso desafio, ouvintes, de progredir numa era que não é, ouvintes, afeita a esse nosso progresso. Então o ser humano deve ser o nosso foco, a nossa meta, e é justamente sobre isso, ouvintes, que na sequência nós vamos falar, já iniciando um outro capítulo aqui do livro A Doutrina Teosófica, que vai falar sobre a antropogênese, a origem do homem, as suas características, de um ponto de vista espiritual, para nós compreendermos a nossa presença aqui nesse planeta. Então, sobre o homem, primeiramente Blavatsky nos fala aqui sobre a sua origem comum. Nos diz então Blavatsky: todos os homens têm a mesma origem espiritual e física, segundo a doutrina fundamental da teosofia. A humanidade, tendo uma mesma e única essência, e sendo então essa essência una, infinita, incriada e eterna, quer nós a chamemos de Deus ou de natureza, temos que compreender, ouvintes, que nada, portanto, pode afetar ou uma nação ou um homem sem afetar a todas as outras nações e todos os outros homens. Isso é tão certo e óbvio quanto o fato de que uma pedra retirada de um compartimento estanque colocará em movimento toda a água nele contida. A identidade de nossa origem física não alcança nem estimula nossos sentimentos mais elevados e profundos. A matéria privada de sua alma e de seu espírito ou de sua essência divina não pode falar ao coração humano. Porém, uma vez provada e gravada profundamente em nossos corações, esta identidade da alma e do espírito do homem real, imortal, segundo nos ensina a teosofia, isso nos conduzirá no caminho da verdadeira variedade e bons desejos fraternos. Blavatsky coloca essa questão, ouvintes, da origem do homem, que tem essa dupla origem, né? A origem na evolução biológica do planeta e que está ao alcance dos nossos sentidos, e que muitas vezes, ouvintes, nós confundimos essa natureza material com a nossa verdadeira essência. Lamentavelmente, nós temos uma sociedade humana que não reconhece, ouvintes, o que o ser humano verdadeiramente é. Porque nós temos, ouvintes, o nosso código genético,
uma base de dados, de informações que é comum a toda a vida desse planeta. Então não há nada de especial no ser humano enquanto ser material. Mas, ouvintes, enquanto ser espiritual, nós temos uma transcendência que vai muito além do que é visível e realmente, ouvintes, o que verdadeiramente interessa no ser humano é essa parte da consciência, das energias que o envolvem, que os místicos do passado enxergavam na forma de auras, de auréolas sobre a cabeça dos santos, e hoje, ouvintes, as investigações clarividentes evoluíram muitíssimo, e eu tenho o privilégio de participar dessas investigações, ouvintes. Há todo um universo de informações ao redor do ser humano. Tudo aquilo que nós julgamos ser algo, ouvintes, que é apenas um mistério da corrente elétrica ou química que percorreria os nervos, os terminais sensíveis do nosso corpo, como as emoções e os pensamentos, na verdade, ouvintes, se manifestam nessas energias que estão ao redor do ser humano. A aura humana para o clarividente é todo um universo de cores, uma atmosfera de intensa beleza, de significação, de energia, ouvintes, que está ao redor de cada ser humano, e é isso exatamente que transmigra entre uma vida e outra, ou seja, que o que verdadeiramente reencarna não é, ouvintes, o nosso corpo. Então aquela doutrina que é muito cara para um segmento do cristianismo, que é o catolicismo romano, que está aguardando a ressurreição dos mortos, que se ergueriam das suas tumbas para, ouvintes, ressurgirem no mundo no dia do juízo final. Isso, ouvintes, é uma improbabilidade técnica e é algo que não tem base na experiência das investigações clarividentes e espirituais que têm sido feitas, principalmente no Oriente, cujas informações e cuja cultura é muito mais antiga do que o cristianismo e é capaz, ouvintes, de avalizar muito mais o que realmente acontece. O fato, ouvintes, é que a cada vida nós realmente ressurgimos. Poderíamos usar esse termo dos mortos, mas na verdade, ouvintes, quando nós estamos aqui na matéria, nós estamos muito mais sepultados do que aqueles indivíduos que estão lá descansando nos cemitérios. Porque a nossa verdadeira vida, amigos, é espiritual. Nós somos deuses exilados, somos seres espirituais passando uma temporada, passando uma experiência de aprendizado aqui na Terra. Então, para a nossa alma, ouvintes, estar no corpo é como realmente ter sido aprisionada a nossa alma num sarcófago, aonde ela fica sujeita, ouvintes, a influências as mais estranhas e as sensações as mais lamentáveis que nós sabemos que são próprias aqui da nossa terceira dimensão. E enquanto, ouvintes, o valor do ser humano não for reconhecido nesse nível, no nível da evolução espiritual, da cor, da nossa aura, da cultura que cada ser humano carrega e do caráter, ouvintes, que realmente também se reencarna
nós vemos crianças que com tenra idade já demonstram grande evolução interior, são superdotadas, são crianças que têm índole, que têm caráter, e isso não pode ter surgido por acaso. São as almas daqueles novos seres que dizem isso. E ao mesmo tempo nós temos almas jovens aqui encarnadas, que estão aí cometendo muitos desatinos. Nós temos que ter muita paciência, ouvintes, com esses seres. Mas vamos finalizar aqui esse tópico lendo mais algumas linhas aqui de Blavatsky, que nos diz o seguinte: toda a teoria darwiniana da seleção natural está incluída nos 6 primeiros capítulos do livro do Gênesis. O homem do primeiro capítulo do Gênesis é radicalmente distinto do Adão do segundo capítulo, porque o primeiro foi criado macho e fêmea, ou seja, bissexuado e à imagem de Deus, enquanto que o segundo, de acordo com o 7º versículo, foi formado do pó da terra e se converteu em uma alma vivente, depois que o Senhor lhe insuflou pelas narinas o sopro vital. Além disso, este Adão era um ser masculino, e no versículo 20 do Gênesis é dito que não se encontrava uma companheira digna deles. Os Adonai, sendo puras entidades espirituais, não tinham sexo, ou mais precisamente, tinham ambos os sexos unidos em si mesmo, como seu Criador. E os antigos compreendiam isto tão perfeitamente que representavam muitas de suas divindades como bissexuais, como andrógenas, né? Para todo aquele que detenha uma certa proficiência no texto da Bíblia, resta apenas admitir a afirmativa acima, ou então concluir que os 2 capítulos se contradizem absurdamente nessas 2 passagens. A aceitação literal destas passagens foi o que motivou a ridicularização da narração mosaica por parte dos ateus, e a letra morta dos textos é que se deve prender o materialismo da nossa época. Não apenas são indicadas desta forma no Gênesis, com toda clareza, 2 raças, né? dois níveis da evolução humana, mas até uma 3ª e 4ª raça são apresentadas ao leitor no 4º capítulo, onde se fala dos filhos de Deus e da raça dos gigantes. Então, o que Blavatsky está propondo aqui, ouvintes, é que a Bíblia tem cifrada exatamente aquilo que a doutrina secreta ensina, que são as 7 raças divinas. Então, o Adão primordial, aquele que viveu no paraíso, junto com a sua esposa, né, que foi retirada de dentro dele mesmo, a Eva, na verdade representa a raça que não tinha corpo material, que existiu no hemisfério norte do nosso planeta. Até, ouvintes, aqueles seres beligerantes, como os irmãos Abel e Caim, e finalmente desaguando no dilúvio universal, onde Noé acaba, ouvintes, salvando apenas um par de animais e alguns dos seus familiares para recomeçar a terra depois desse dilúvio. Tudo isso, ouvintes, é um sumário do que teria acontecido no nosso planeta nas primeiras civilizações. Nós temos que compreender, ouvintes, que a humanidade não
evolui sozinha nesse planeta e não dá saltos, né? Nem quânticos, nem saltos físicos, ouvintes. Nós temos que entender que a evolução é muito lenta, é coletiva, ouvintes. Então nós temos que não só estudar esses temas para compreender que passos já foram dados, e para entender, ouvintes, no nosso comportamento, a que raça nós pertencemos. Porque se nós estivermos focados no corpo físico, nós estaríamos fixados no nível da Lemúria. Se nos importa mais as emoções, os sentimentos, nós estaríamos no mundo dos Atlantes. E se nos interessam mais as ideias, os conceitos, aí sim nós estaríamos focados aqui na atual raça, na civilização ariana. Mas nós vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, ouvintes, que está estudando com vocês os temas do livro A Doutrina Teosófica. Vamos ao nosso intervalinho, ouvintes, e já já mais estudos desse livro aqui no programa Lux Esotérica. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio.
Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música está aqui. Esotérica FM. O melhor da música durante todo o dia e aqui nas noites da nossa programação da Esotérica FM. A sabedoria para a sua alma, amigos e amigas, ouvintes. O programa Lux Esotérica, apresentado por mim, Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual Alevir, no ar na internet desde o ano de 1996. Já estamos aí, no ano que vem vamos fazer 20 anos de atividades na internet, ouvintes botando muita fé nesse veículo de comunicação que muitos achavam que não iam dar em nada. Ouvintes, nós ouvimos até de pessoas muito importantes, muito dotadas, ouvintes, do ponto de vista intelectual, mas que não enxergaram a verdadeira revolução que é, ouvintes, esse veículo de comunicação, e chegaram até dizer que internet era o videogame para adulto. E hoje, ouvintes, os valores, as informações, os vídeos, as músicas e praticamente no futuro toda a educação e toda a informação, ouvintes, vai ser conduzida através da internet, que dá um poder absoluto ao indivíduo de pesquisar, de viajar, navegar nesses mares infinitos de conhecimento. Há muita coisa ruim, mas há também muita coisa boa, ouvintes, na internet, e nós estamos aqui sempre trabalhando para que, pelo menos no nosso programa, coisas interessantes estejam à disposição de vocês, como é esse trabalho aqui com a doutrina teosófica, ouvintes. Muito obrigado à sua audiência e aos associados da Alevir pelo seu apoio, seu patrocínio, que tem permitido aqui a nossa atuação na internet. Agora, ouvintes, continuando essa linha de pensamento de Blavatsky, elas vai nos falar sobre o primeiro homem. Diz aqui Blavatsky: em nossa doutrina, a doutrina teosófica, Adi é o nome genérico do primeiro homem, isto é, das primeiras raças. Em cada uma das 7 zonas do planeta, e deste homem, então, deriva-se o nome de Adão. Todos os povos dizem que ao primeiro homem foram revelados os divinos mistérios da criação. E sobre a constituição do homem, Blavatsky nos diz: encontramos no homem 2 seres distintos, o espiritual e o físico. O homem que pensa e o homem que recorda tantos pensamentos quanto pode assimilar. Consequentemente, consideramos 2 naturezas distintas: o ser superior ou espiritual, composto de 3 princípios ou aspectos, e o inferior ou quaternário físico, composto de 4 princípios, o que perfaz então no total 7. Então nós sabemos, ouvintes, que realmente essa divisão, podemos dizer a mais fundamental que existe, é essa que coloca o ser humano como ou o ser físico, o corpo, e a sua parte invisível, que seria o espírito. Temos também aquela divisão que deu o apóstolo Paulo, que divide o ser humano em corpo, alma e espírito. E conforme a escola espiritual a qual nós pertencermos, ou que nós estudarmos, ouvintes, nós vamos ver
essa mesma dualidade entre corpo e espírito, ou essa trindade entre corpo, alma e espírito, a alma e o espírito serem divididos em 5, em 7, em 10 ou até 12 corpos, ouvintes, e os seus diversos princípios, o que demonstra, ouvintes, a profunda ignorância em que nós vivemos aqui na Terra, pois os nossos sentidos materiais não alcançam essa grande abrangência do nosso ser. Nós imaginamos o ser humano apenas como o corpo, sem perceber, ouvintes, que ele está mergulhado num universo que hoje a ciência chama de energia escura, de matéria escura, que os antigos denominavam éter, e nesse fluido, ouvintes, que são vibrações rapidíssimas, mas que não tem força, né? Porque nós sabemos, ouvintes, que as nossas emoções e os nossos pensamentos existem, mas ninguém pode empurrar uma pedra com o pensamento, ninguém pode mover um copo, uma panela no fogão, na pia, ouvintes, com os sentimentos. Apesar de nós sabermos que existem essas energias, nós também temos a nítida noção de que elas não pertencem a essa dimensão espiritual, mas nós estamos atuando nela. Então, ouvintes, nós somos materiais, mas também estamos atuando nessas outras dimensões. E em nós, ouvintes, há uma correspondência fantástica, muito profunda, entre a trindade, ouvintes, que se manifesta no nosso sistema solar, que nós podemos escolher a divisão que nós quisermos, a divisão cristã, que diz que existe essa grande consciência, ouvintes, que as religiões chamam de Deus, e dizem as religiões que Deus é uno, mas ao mesmo tempo ele é triplo. E aqui Blavatsky falou exatamente dos 3 princípios superiores ou aspectos do ser humano. Então, os 3 aspectos divinos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou Brahma, Vishnu e Shiva, ou se nós quiséssemos escolher qualquer outro sistema, ouvintes, como o egípcio com Osíris, Ísis e Horus, a trindade que nós quisermos, ouvintes, ela se manifesta por semelhança do ser divino emanador do nosso sistema solar. As nossas chispas divinas aqui embaixo têm, com um poder obviamente muito reduzido, nós temos em nós alguma coisa semelhante a Deus Pai, temos alguma coisa semelhante a Deus Filho e temos alguma coisa semelhante a Deus Espírito Santo. A teosofia nos fala que em nós, ouvintes, existe uma vontade espiritual que a tudo impulsiona, que a teosofia chama de Atma, e que essa vontade, ouvintes, emana, corresponde ao primeiro aspecto, a Brahma, ao Deus Pai. Nós temos em nós, ouvintes, alguma coisa que está conectada a Deus Filho, que, ouvintes, dá consciência, é amor, sabedoria dentro de nós. E isso, ouvintes, o primeiro aspecto, Deus Pai, a vontade espiritual, emana até o corpo físico. Então a nossa atuação física corresponde muito ao Atma divino, enquanto que o Deus Filho corresponde muito ao nosso corpo astral,
às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Porque, ouvintes, sentir, se emocionar também é conhecer, também é entender, ouvintes. Nós podemos evoluir muito se nós refinarmos as nossas emoções, as nossas percepções. E em nós, ouvintes, corresponde ao terceiro aspecto divino, ao Espírito Santo, que na verdade, ouvintes, é o aspecto mãe, o aspecto feminino da divindade, pois as trindades antigas sempre foram compostas de pai, mãe e filho, né? Só na trindade cristã é que é esse clube do bolinha que não fica muito claro que o Espírito Santo, na verdade, é a Matrix, é a mãe, a Generatrix Dei, a mãe de todos os seres, que é a mente divina, ouvintes, que se conecta ao nosso plano mental, que corresponde ao Manas, né? O Pai corresponde ao nosso Atma, o Filho corresponde ao Budi, ao nosso amor, sabedoria, e Manas, ouvintes, superior, se conecta com o Manas inferior, ao nosso intelecto. Então, dentro de nós, ouvintes, há sim um Deus exilado. Um Deus que, segundo os preceitos magnos, ouvintes, das 3 proposições do proêmio da doutrina secreta, coloca que nós estamos envolvidos em uma peregrinação obrigatória pelos reinos inferiores. A nossa vontade espiritual está sendo impulsionada por um princípio cósmico, ouvintes, que está buscando a experiência aqui na matéria. Então a nossa chispa divina também é una, assim como Deus é uno, mas dentro dela há 3 aspectos: o aspecto Atma, o aspecto Budi e o aspecto Manas, no seu aspecto mais, na sua qualidade mais elevada. E esses atributos, ouvintes, se projetam até a matéria e formam o assim chamado quaternário inferior, que em termos simbólicos é representado, ouvintes, por aquela história muito peculiar que há na Bíblia, que diz que Jesus entrou na cidade sagrada de Jerusalém montado num pequeno burrinho. E obviamente que os artistas fizeram a farra pintando ao Mestre Jesus, que foi saudado ao entrar na cidade sagrada, porque Jerusalém quer dizer hieros, né? O sagrado que está dentro de nós, e Jesus representa então o ser espiritual, e aquele burro, aquele ser ali, o quadrúpede, representa a nossa natureza mental, a nossa natureza astral, a nossa natureza energética, ou ligada ao prana, que é vitalidade, e finalmente ao nosso corpo físico. O físico, o etérico, o energético, prânico, e o astral e o mental, ouvintes, conformam a quaternidade que nos permite vivenciar a vida nesses mundos de separatividade. Pois nós não vivemos apenas nesse mundo material, ouvintes. Simultaneamente nós estamos vivendo no mundo das emoções, que é o plano astral, e vivemos no mundo dos pensamentos, que é o plano mental. Basta você aí, querido ouvinte, fechar os olhos, que vocês estão automaticamente no plano mental, fechando essa via de sentido tão forte que é a visão. Vocês estão no mundo onde apenas os seus pensamentos criam imagens,
e aonde vocês podem, e cada um de nós tem essa experiência, ouvintes, de viver experiências intensas quando nós estamos sonhando. Aonde que acontece o sonho? Acontece no nosso cérebro, ouvintes. O sonho é apenas alguns choques que estão passando algumas correntes elétricas passando entre os neurônios, e essas correntes vão se entrechocando, e nós percebemos isso na forma de imagens, ouvintes. Não é bem isso que acontece. Muitas vezes, ouvintes, nós estamos sonhando e o nosso corpo astral, junto com o mental, se desloca para fora do corpo, e nós viajamos por aí, fazemos a projeção astral e podemos encontrar com pessoas do mundo astral, conversar com elas, ir para outros países, conversar com pessoas de outros idiomas, conhecer outras culturas, fazer muito trabalho interessante, ouvintes, do ponto de vista emocional e mental. E isso tudo se tenta passar para o cérebro, mas nem sempre o cérebro, ouvintes, entende a quarta dimensão, então ele cria aquelas imagens muitas vezes malucas, muitas vezes desconexas, que nós não entendemos nada, mas o fato que ali estão, ouvintes, experiências que podem ser muito agradáveis, muito elevadoras, mas também podem ser aterrorizantes, podem ser deprimentes, e muitas vezes nós acordamos assustados com pesadelos, ou também às vezes nós temos sonhos tão bons que quando a gente acorda a gente quer continuar dormindo, porque você tinha ganhado na Mega Sena lá no sonho, ou você estava num lugar muito bonito, com pessoas muito agradáveis, comendo, bebendo, se divertindo, batendo aquele papo tranquilo, e quando você acorda para a realidade, você gostaria de permanecer lá no sonho. E ouvintes, saibam que esse mundo que para nós aqui é sonho, na verdade é o nosso verdadeiro lar. Nós não somos daqui da terra, ouvintes, como bem disse o Mestre Jesus, e eu não quero colocar aqui na primeira pessoa como se fosse eu dizendo isso. Jesus disse: o meu reino não é desta terra, ouvintes. Então, nós estamos aqui no exílio procurando compreender coisas muito profundas, compreender o nosso verdadeiro ser, nos projetando num mundo que é completamente o oposto do que nós realmente temos dentro do nosso ser. É pelo contraste, ouvintes, pela inércia, pela resistência que esse mundo tridimensional nos coloca, que nós vamos perceber que o que vale a pena, ouvintes, é estar no mundo para vivenciar coisas as mais elevadas possíveis. Porque para a nossa alma, ouvintes, só importa na vida o quanto nós tivermos amado, o quanto nós tivermos esquecido desse mundo e termos vivido para coisas sublimes, para coisas inegoístas, porque a nossa alma, o nosso espírito são pura luz, são seres que não têm nenhum apego com matéria, com posses, não estão apegados a pessoas, não estão apegados a objetos, e para a nossa alma, ouvintes, tanto faz quantos dígitos há na nossa conta corrente ou quantas posses materiais nós temos aqui na Terra. Interessa sim para a nossa alma é se nós estamos fazendo alguma coisa pela nossa evolução da consciência. Consciência que é tomar ciência, ouvintes, do que é
e o que não é, o que é real e o que é ilusório, o que vale a pena e o que não vale. E assim, ouvintes, da mesma forma que Jesus entrou na cidade sagrada, nós temos tentado passar aqui informações, e na literatura esotérica, teosófica, ouvintes, ou de outras escolas, vocês vão encontrar sempre muitas informações sobre o nosso eu verdadeiro. Mas além de consumir essas informações, ouvintes, o mais importante não é decorar essas informações, não é saber exatamente quantos subplanos há no mundo astral, mental, não é, ouvinte, saber quantos tipos diferentes de êxtase se pode obter através da yoga. Como muito bem disse, de uma forma realmente muito crítica, esse grande ser que foi o criador da escola psicanalítica, Carl Gustav Jung, ele disse, ouvintes, que muitas pessoas passam a vida decorando a teosofia e assim decorando e a repetindo, evitam, ouvintes, fazer o que é verdadeiramente necessário, que é viver, ouvintes, a vida da alma. É preciso, ouvintes, ouvir a voz do silêncio, é preciso se entregar para os verdadeiros desígnios do nosso ser interno. A religião diz que nós precisamos nos entregar a Deus. Na linguagem do yoga se chama isso de Ishvara Pranidhana, que nós precisamos nos render ao poder divino que está em nós. E o que significa isso, ouvintes? É preciso seguir os anseios da nossa natureza espiritual, não viver simplesmente para acumular coisas, para ter poder, ter posses, se apegar a pessoas e objetos. Mas sim, ouvintes, é preciso descobrir as coisas belas e maravilhosas que esse mundo nos oferece e compartilhar com os nossos semelhantes e se aperfeiçoar para ser mais útil ao nosso semelhante, porque o semelhante, ouvintes, na verdade é um outro eu mesmo que está ali projetado no mundo como um espírito que também veio à matéria. E o nosso pequeno e humilde programa Lux Esotérica só tem como função, ouvintes, rigorosamente essa: estarmos aqui, ouvintes, fazendo essa divina maiêutica, tentando com essas questões que nós apresentamos sensibilizar os corações, as mentes de vocês, ouvintes, que é preciso estar atento para viver a vida da alma, não fugir da vida da alma, porque sempre que nós nos deitamos para repousar e quando já estamos mais refeitos no físico, vem o sonho, vem, ouvintes, essa informação que vem do nosso inconsciente, que é como a psicologia chama a nossa alma, ou então aqueles que são já praticantes mais avançados, quando nós meditamos, vem visões, vem mensagens, profecias, reminiscências e, ouvintes, informações que nos dão conta de que nós somos mais antigos do que esse corpo que nós assumimos aqui na Terra nas últimas décadas. Que nós estamos, ouvintes, na verdade, peregrinando pela matéria, pelas esferas, pelos planetas,
há muitos e muitos milhões de anos, e agora que nós chegamos aqui na Terra, nesse nível de ser humano, é hora de se conscientizar, de resgatar, ouvintes, todas as nossas dívidas, zerar toda essa conta, ouvintes, porque o universo nos espera. O universo está esperando que novos seres cósmicos nasçam e que nós possamos não só fazer uma viagenzinha astral aqui na imediação dos nossos corpos, mas sim, ouvintes, assumir um papel no universo. Sermos também estrelas e iluminarmos outros seres com o nosso brilho interior. Vamos, ouvintes, cada um no seu ritmo, nos tornarmos como o sol, transmitir a nossa vida, quer como calor, quer como amor, quer como luz, para todos aqueles que conosco convivem, para, ouvintes, a satisfação geral de todos aqueles que são nossos irmãos na evolução. Essa é a mensagem de hoje do programa Lux Esotérico, ouvintes. Vamos encerrando por aqui, com muita satisfação pela audiência de vocês, que tem tanta paciência de ouvir aqui o Osmar falando. Espero que tenha sido útil para vocês, como é muito útil para mim, amigos, estar a serviço de todos vocês. Sintonizemos, ouvintes, as palavras do mantra do ser interno, buscando uma vez mais o brilho da chispa divina nos nossos corações. Procuramos compreender essas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Uno, ouvintes, diante do meu coração as minhas mãos, saudando essa divindade que está dentro de cada um, de todos nós. Nos lembremos sempre dessa chispa divina e reverenciamos, ouvintes, a ela não só em nós, como naqueles que conosco estão evoluindo juntos. Paramos por aqui hoje, ouvintes, mas aguardamos vocês nos nossos próximos estudos, nossos próximos programas. Fique agora com a musicalidade, com a interatividade da programação da Rádio Esotérica FM. E a todos desejamos um ótimo final de noite, um bom repouso, muito estudo, ouvintes, e aguardamos vocês na próxima emissão, enviando a todos um forte, um caloroso, um fraternal abraço de Osmar de Carvalho. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.